mostrar que você é capaz de estar na posição que você está. Então hoje nós vamos falar de VRF. Para quem não me conhece, eu sou Jaderson Pessoa, sou Senior Network Engineer num banco internacional chamado Banco Rabobank. É um banco que está voltado para o agronegócio, né? E essa ideia de criar essas aulas online foi um conjunto com um colega meu, Alexandre, e meu irmão. A gente sempre teve esse foco, né, de criar um grupo para estudar todo mundo junto e aprender em conjunto e sanar as dúvidas aí do dia a dia. Hoje a nossa agenda vai seguir sobre nosso esquema vai seguir como sobre VRF, Router Distinguished, chamado também RD, Router Target, entender o que essas duas funcionalidades dentro de uma EVR significam, o import e o export, aplicando e verificando as configurações. Vamos também ver um pouco de rotas estáticas, route leak e testes, né, pessoal? Que com certeza é bastante interessante você entender esse conteúdo, essa parte de como você também fazer a conexão entre duas redes distintas que estão atreladas a VRFs. Então você vai entender um pouco como é que isso funciona e como fazer isso de forma prática. Vamos lá, sobre VRF. A técnica de virtualização de redes é bastante comum, como a gente sabe, né? Ter um ambiente virtualizado, seja ela na arquitetura de servidores utilizando os VM, os Citrix, talvez botando em cloud, em Azure, a própria a Amazon. Então é bem comum você fazer a virtualização na parte de arquitetura de infraestrutura. Por que não também virtualizar a arquitetura de redes? Então, com isso, a tecnologia, o recurso VRF, é uma técnica que possui a capacidade de criar múltiplas redes virtuais em um único device. Como vocês devem saber, VLANs é uma forma de virtualizar uma rede, correto? Virtualizar uma rede Layer 2, você segregar aquela rede de diferentes blocos de endereço IP. E para a rede de roteamento não é diferente ao entendimento para VRF. Você pega um roteador macro, um roteador físico e consegue quebrar ele em pequenos roteadores. É o conceito de VRF em si, né? Você tem um único roteador e dentro desse roteador você tem vários roteadores virtuais. Essa analogia também serve para a área de servidores, né? Você tem um servidor físico que virtualiza em vários outros servidores dentro dele. E cada VRF, pessoal, possui três componentes bem importantes. E esses componentes são a base de informação de roteamento, né, que é o Route Information Base, também conhecido como RIB, é basicamente onde vai estar toda a sua tabela de roteamento. E a segunda tem o componente que uma VRF possui é o base de informações de encaminhamento. O que seria isso? É o FIB, né, Foreign Information Base, que é aonde a sua tabela de encaminhamento possui as informações de saída. Qual o caminho que eu vou usar para chegar numa determinada rede. Então, é para isso que serve o FIB. E além dessas três informações importantes, uma VRF ela possui duas características, chamado Router Distinguished e os Router Targets, RD e RT. Aqui é bem fácil, bem comum para profissionais que não estão habituados com esse recurso de VRF, acabam confundindo o que é RD, o que é RT. Então vamos conseguir identificar o que seria RD, onde eu vou encontrar um RD e o que seria RT, né? Router Target. Vamos entender bem como isso funciona na prática. Bom, o Router Distinguished, basicamente, só um minutinho, só arrumar aqui a telinha. O Router Distinguished, pessoal, basicamente é um identificador único para uma rede que foi importada dentro de um processo BGP, importada ou exportada. Como é que funciona isso? Vamos entender aqui, ó. Eu não sou expert em ISP, talvez a topologia não esteja a melhor para quem já trabalha com ISP, mas eu criei aqui para que tivesse um entendimento bem legal. Então temos aqui um cliente A, um cliente B e um cliente C. Percebam que no cliente A tem uma rede 10.3.3.0/24 e no cliente B também tem essa mesma rede. Aí digamos que elas estão no mesmo service provider e esse service provider tivesse que receber as redes desses ambos clientes. Teria um loop ali, né, quando o cliente C quisesse se comunicar com o cliente A, como está na topologia,
ele poderia em algum momento mandar esse pacote para o cliente B, porque ele não vai saber exatamente para onde caminhar esse pacote, por conta que eles vão estar tudo numa tabela de roteamento. Então ele vai mostrar lá uma rede de encaminhamento para 10330/24, ele vai mostrar um hope, e esse hope poderia ir para o cliente B ou poderia ir para o cliente A. Então, com isso, a implementação de uma VRF acaba sendo bastante eficaz, porque você consegue segmentar a sua arquitetura de rede, onde você consegue entregar exatamente que a rede, quando você quer se comunicar do cliente C para o cliente A, você vai saber exatamente que a rede 10330/24 com o RDX vai ser do cliente A e não vou mandar esse pacote para o cliente B. Então é nessa arquitetura que o RD se impregna, onde você vai aplicar um RD para a rede do cliente A e um RD para a rede do cliente B, e elas vão ser diferentes endereçamentos dentro da mesma tabela de roteamento. Então vocês podem ver aqui, ó, que cada service provider pode ter inúmeros clientes, dos quais podem conter as mesmas redes privadas. As redes privadas conhecemos aí como a que está dentro da RFC 1918, né? Portanto, publicar isso via BGP poderia causar uma série de problemas, como loops seria o principal deles, né? Onde você teria a mesma rede vindo de diferentes locais e quem quisesse chegar nessa rede às vezes poderia ir para um lado, às vezes poderia ir para o outro, e ia ter uma confusão enorme aí nessa arquitetura, né, pessoal? Então o RD serviria justamente para isso. Ele poderia ter a mesma rede na tabela de endereçamento, mas diferenciando ela com um único ID, que seria o RD, que é o Route Distinguish. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Com o Router Distinguish implementado corretamente dentro de uma VRF, pessoal, ele vai conseguir manipular a arquitetura de uma tabela de roteamento, separando ela em diferentes RDs. Por exemplo, como vocês podem ver aqui na tabela, o Router Distinguish, ela tem aqui o Router Distinguish 1.2.11, vai servir para o cluster do cliente A. E ele tem aqui a rede 10330/24 indo para o hop 333. E ainda assim, nesse mesmo roteador, no PE1, eu tenho uma outra RD chamada 2.222 para o cliente B. E essa rede também tem a rede 10.3.30/24. Por que isso aconteceu? Porque eu criei uma segregação em VRFs, né? Eu defini que uma RD para um determinado cliente, ela tem aquele endereçamento. E quando vier uma mesma rede de um outro local, ela vai ser também instalada na tabela de roteamento, mas com um RD distinto. Então, com isso, eu consigo ter várias redes privadas em um mesmo backbone, né? E identificando elas por RDs, que são os Route Distinguish, vão ser um identificador único para cada rede. Para que você configurar um RD, basta você criar VRF Custom A, por exemplo, no caso do nosso laboratório, RD e botar o RD. Normalmente, os service provider identificam esses RD como o primeiro dígito aqui, pode ser o número do AS e um identificador para aquela rede. Então, mas aqui no nosso eu utilizei o RD1 2.1 para vocês verem que é uma informação livre, mas tem algumas regras a ser aplicadas caso você queira. Não é a qualquer número que você pode botar. Existe uma regra aí que você deve seguir. Então, com isso, o BGP, ao receber rotas com a mesma ID, ele de AS diferente, que é o Autonomous System, né? O mesmo irá aplicar o RD como identificador único para cada VRF. Assim você consegue ter a mesma rede populada aí na sua tabela de roteamento com um único identificador. Dessa forma, como vocês podem ver, o identificador aqui no caso foi o 1.1, 2.111 e 2.222, vindos de diferentes roteadores, né? E o Router Target, Jatos, para que serve o Router Target? O entendimento para Router Target é definir como o BGP irá se comportar. Se o mesmo poderá importar ou exportar uma determinada rede. Como assim? Você já tem o seu identificador único. Agora você tem 100 redes lá, sei lá, uma série de redes e você quer exportar somente uma rede. Você pode criar uma CL, botar essa CL dentro de um export map e falar, ó, quando o meu processo BGP subir, eu vou exportar somente essa rede para o processo do BGP.
ou simplesmente eu posso exportar tudo que eu tenho na minha tabela de roteamento dentro daquela VRF, eu consigo ela exportar para o processo BGP. Mas eu não quero importar todas as redes do meu PIA, eu quero importar somente uma única rede. Aí você segue o mesmo processo, cria um map, export e importa somente as redes que você precisa. Senão você pode exportar todas as redes daquele PIA que você quer. Então você vai ter aí uma granularidade de controle do que entra e o que sai da sua tabela de roteamento de cada VRF. Com isso, você consegue ter um melhor controle, né? Então, enquanto um Route Distinguish, um RD, pode ter apenas um único identificador, uma VR só pode ter um RD. Mas no caso do Router Target, você pode ter N Router Target, você pode ter N configurações para importar e exportar redes. Então essa é a diferença entre o RD, que vai servir de identificador único para uma determinada VRF, e tem os RTs, que são import e export, você pode ter N Router Target configurado em uma única VRF. Vamos seguir aqui. Router Target. Como aplicar o VRF em uma interface? O processo para aplicar uma VRF dentro de uma interface é bem simples, pessoal. Você acessa a interface e digita IP VRF Forward Custom A. Isso vai depender do iOS. Em alguns casos pode ser VRF Definition. Você pegar um iOS R, você XR, né? Você acaba tendo que o comando é VRF Definition, já em iOS IP VRF Forward Custom A. Então o comando vai depender do equipamento que você usa, mas basicamente é IP VRF Forward e o nome da VRF. Só tem muito cuidado, pessoal, quando vocês forem configurar uma VRF em um ambiente de produção, pois quando você aplica esse comando em uma interface que está em produção, por exemplo, ela já tem um IP, já está trabalhando minha rede de usuários nela, agora eu quero segmentar essa rede, eu quero botar ela dentro de uma VRF e separar o fluxo da minha tabela de roteamento. Quando você executar esse comando dentro de uma interface que está em produção, automaticamente esse IP da interface é removido. Isso vai gerar o quê? Vai gerar disponibilidade na sua arquitetura. Você vai perder a comunicação, seja com aquela VLAN, seja com aquela interface. Então, muito cuidado. Sempre que você for fazer isso em ambiente produtivo, agende uma janela aí de manutenção, né? Mas nunca faça em horário comercial, senão cabeças vão rolar, né? Como dizia meu professor Elias. Eu trouxe aqui um exemplo simples, né? Como vocês podem ver aqui, eu dei um showrun interface loopback 1. Dentro dessa interface loopback 1 aqui, eu tenho um IP configurado. Aí ela não tem nenhuma VRF. E agora eu vou aplicar a VRF Custom A dentro desse loopback. Veja o que aconteceu. Eu apliquei ela, automaticamente já me gera um alerta, né? Interface loopback 1 IPv4 foi desabilitado e o endereço removido. E desabilitando por causa da VRF que foi implementada, né? Então, se você eu dei um showrun de novo na mesma interface, veja que o IP address dela sumiu. Se você aplicar isso, seja uma interface física ou numa interface VLAN, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai perder a configuração de endereçamento. Isso vai gerar uma indisponibilidade na sua arquitetura. Então, tenha bastante cuidado. Vamos seguir aqui. Rotas estáticas, route leaks e teste. Pessoal, conforme apresentado anteriormente, cada processo de VRF ele possui a sua própria RIB, que é Route Information Base, a sua própria FIB, que é Forward Information Base, e a sua instância. Logo, cada VRF vai ter a sua própria tabela de roteamento. E essas tabelas de roteamento elas não são compartilhadas com a tabela de roteamento global, que é a tabela de roteamento do próprio roteador em si. Como vocês podem ver aqui no meu PE1, se eu der um show IP route, ele vai me mostrar a tabela de roteamento global. Então, o roteador ele tem a tabela de roteamento global separada da tabela de roteamento de uma VRF. Seguindo aqui, ó, no mesmo PE1, eu vou dar um show IP route e VRF custom A. Veja que as rotas mudam. Então, cada VRF vai ter a sua própria RIB, a sua própria FIB. Então, eles vão servir como se fossem roteadores virtuais, cada um trabalhando diferentemente do outro.
Eles não se comunicam entre si. E as formas de você se comunicar esses roteadores entre si é utilizado mecanismos como VPN, Route-Leak, PBR, Route Select, então VRF Select na verdade. Então existem alguns meios para você fazer isso, para fazer uma rede se comunicar com a outra. Você pode usar rotas estáticas, aplicando aí dentro de uma VRF, apontando para a tabela de roteamento global. Então existem diferentes mecanismos, né, para você fazer essas VRFs comunicarem, caso seja necessário. Boa noite, Jaderson. Seria como Logical System em Juniper? Eu não tenho conhecimento em Juniper, amigo, então eu nunca trabalhei com Juniper, nem nunca tive acesso, então eu não seria a melhor pessoa para informar isso. Mas se for em Juniper Logical System, seja um método de virtualizar um roteador físico em pequenos roteadores, sim, talvez essa seja a resposta para você. E quando se trabalha com VRF, os protocolos não serão mostrados nos processos globais. Por exemplo, se você tem duas VRF, em uma VRF você roda EGRP, em outra o SPF, e na tabela de roteamento global você utiliza BGP, o BGP só vai ser mostrado na tabela de roteamento global, o SPF só vai mostrar ser mostrado na tabela de roteamento da VRF em questão. Então, por exemplo, eu estou aqui no PE, vou dar um show IP BGP VPN 4 AL. Ele me mostrou aqui que eu tenho duas RDs instaladas na minha tabela de roteamento daquele processo do BGP. Então, dentro do BGP eu tenho duas RDs instaladas, a RD 1.2.111 e 2.222. Veja que as rotas implementadas são rotas diferentes, então essas rotas vão ser importadas apenas para o processo do BGP em questão que elas são configuradas. Então, cada um possui a sua RIB, cada processo do VRF possui a sua FIB e assim por diante. Como checar quais interfaces estão configuradas no VRF? Em OS, basta você dar um show IP VRF, você vai ver a VRF, o nome dela, você vai ver qual o RD que está configurado para cada VRF e você vai verificar qual interface cada VRF está implementada. Aqui no nosso da VRF do Custom A, temos a interface F00 e a interface Loopback 1. Já no Custom B, temos a interface F01. Então, com isso, você consegue fazer um troubleshoot mais a fundo, né? Saber exatamente em qual interface você vai mexer antes de fazer qualquer alteração no seu ambiente, para não alterar um ambiente errado. Então, é um comando bastante interessante aí para quem está trabalhando com VRF, até estudando no nosso caso, né? E como nós podemos ver aqui, eu show em PRoute no PE1. O PE1 está mostrando aqui, ó, veja, eu marquei essa rede aqui, ó, a rota default, para vocês verem que no meu PE1 eu tenho uma rota default e tenho uma rota estática diretamente conectada a loopback. Se eu for fazer o mesmo comando dentro de uma VRF, ela não tem uma rota default, porque ela tem uma tabela de roteamento separada, né? Ela não compartilha essa mesma tabela de roteamento. Então, com isso, você conseguiu segregar corretamente sua estrutura. E você agora tem um ambiente virtualizado, né? Para fazer essas redes se comunicarem, você precisa, por exemplo, você pode trabalhar de três formas, como diz o nosso título aqui: rotas estáticas, rotas Route-Leak, né, que é uma forma de quebrar uma determinada rota, e em VRF você pode importar ela dentro daquele processo, e as outras formas são dentro de tudo está incluso dentro do Route-Leak. É uma forma de você implementar ela utilizando Routemap, você pode utilizar uma PBR, você pode utilizar um Map Export, você pode utilizar também aí um Route Select, VRF Select, né? Você seleciona quais interfaces vão participar de um determinado processo e quais interfaces podem importar uma determinada rota. E a configuração para alterar, adicionar e excluir rotas deve ser de acordo com a necessidade, seja ela dentro de uma VRF ou em um método global. Por exemplo, aqui eu queria adicionar uma rota default dentro da minha VRF de customear, né? Então eu vou adicionar IP route VRF, inserir o nome da minha VRF, dizer a rota que eu quero chegar. No caso aqui a rota default vai mandar para o 92.168.15.5. Então vocês podem ver aqui que agora eu tenho uma tabela de roteamento, uma rota default instalada dentro da minha VRF. E essa rota default é diferente da minha rota global, como vocês podem ver. Ó. A rota global é diferente
que está sendo impregnada na tabela de roteamento global com a VRF. Aqui eu estou mandando ela para minha loopback, na outra eu estou mandando para um endereçamento específico, né? 192.168.15.5. Então, vocês têm que entender que a VRF possui a sua própria RIB, a sua própria FIB, a sua própria tabela de encaminhamento, e com isso ela separa todo o fluxo de dados, né? Como se fosse um roteador totalmente apartado da sua arquitetura. Aí eu deixei um enderecinho aqui para vocês, pessoal, que ele vai explicar bem de forma simples como que é o processo de route leak, né? Eu vou até abrir aqui para vocês, deixa eu ver qual a tela que eu estou compartilhando. Eu vou compartilhar a tela inteira, né? Eu acho que era a tela inteira que já estava aqui, ó. Esse endereço que eu deixei nessa apresentação, ele vai mostrar exatamente o método que você consegue fazer um route leak. Você pode implementar ela através de um access list e aplicar ela, access list ou prefix list, aplicar ela dentro de um route map e dizer que dentro do processo do VRF importar aquela rede que você criou. Isso através de um route map. Através de uma PBR também é bem simples. Você vai entrar na sua VRF, lá criou sua VRF, vai acessar a sua interface VLAN, criou a VLAN e vai criar uma CL. Vai dizer qual é a rede que você quer importar dentro daquela VRF. Aí você vai criar uma route map, vai falar VRF to global. Pegar uma rede da VRF e instalar na tabela de roteamento global. Vai dar um match na sua access list que você criou e vai dizer set global. Então aquela rede vai ser instalada na tabela de roteamento global. A outra forma de você fazer, aí você configura a PBR que você criou na interface onde está a VRF, né? Com isso aquela policy vai estar valendo. E tem a forma de VRF receive, né? Como é que você importa uma rede dentro de uma VRF no mesmo equipamento. Você pode usar o VRF select source e o IPVRF receive e o nome da VRF, que no caso aqui é a rede. Então é bem simples, são três métodos aqui que ele menciona, né, para você fazer aí o import e o export de uma VRF. Por exemplo, você tem um roteador lá na sua empresa e tem 3 VRFs. E você não quer mandar esse fluxo para um file da vida, você quer fazer naquele próprio roteador essas VRFs se comunicarem. Aí você pode utilizar uma rota estática e um route leak, né, com aqueles 3 métodos que estão aqui no link. Tranquilo aí, pessoal? Esse conteúdo ele é simples, mas é bastante importante para quem está estudando e trabalhando na área, entender esse conceito de VRF, que é uma forma de você virtualizar a sua arquitetura de roteadores. Normalmente isso é bastante utilizado em service providers para fazer a segregação de endereçamentos de clientes. Tá tranquilo até aqui? A gente pode ir para o laboratório físico? Nosso laboratório? Pode ser, mano. O negócio é um pouquinho enrolado aí pra quem não entender, mas eu acho que na prática resolve melhor. Deixa eu ver aqui se consegue ver o laboratório. Sim. Beleza. Vamos ver como é que isso é na prática, porque na prática fica muito melhor, né? Quando a gente consegue visualizar a arquitetura em si de forma implementada, ela fica muito mais simples. Vamos entender aqui, ó. Essa arquitetura que eu criei, pessoal, ela não está simulando um ambiente de service provider, porque normalmente um ambiente de service provider ele é um pouco mais complexo do que isso. Eu estou aqui simulando essa arquitetura que vocês podem ver, ó. Então eu botei de forma simples, onde eu tenho um switch onde está referenciando o meu cliente, eu tenho o CPE dele e eu tenho o meu PE. Entre o meu cliente e o CPE, eu estou rodando um SPF na arquitetura do cliente A, estou rodando um EGRP na arquitetura do cliente C e estou rodando aqui um MPLS na arquitetura do backbone da provedora, né? Mas normalmente isso vai depender muito do design que vai desenhar aquela arquitetura. Normalmente aqui roda BGP, ó. Então entre o PE e o CE da provedora, normalmente é um BGP, mas eu botei um EGRP aqui até para ficar mais fácil de um entendimento. E entre os meus switches aqui, ó, entre o cliente A e o cliente B,
eu estou rodando um BGP entre eles, e com isso eu consigo mostrar para vocês que daqui para cima eu rodo MPLS, e entre os meus dois BGP eu tenho uma seção entre eles, que caso meu PLS caia, eles não vão mais se comunicar, por mais que eles tenham PI, pois a arquitetura que está sendo utilizada aqui é a arquitetura MPLS dentro do Service Provider, por mais que eu tenha um PI entre o meu cliente A e o cliente B. Então, essa arquitetura eu busquei espelhar ela dentro da configuração. Eu vou mostrar aqui deixa eu abrir a segunda imagem aqui, que vocês podem ver como elas foram endereçadas, tabela de endereçamento. Dentro do meu cliente A, eu tenho três redes, 92.168.20.30, 192.168.20, 30 e 40, ambas barra 24, e tem uma rede 10.330 barra 24. Como eu falei, dentro desse processo roda o SPF, e dentro desse outra arquitetura roda o EGRP. E aqui eu tenho um outro bloco de endereçamento, um 7216.10.0 e um 7216.20.0/24. E aqui eu usei uma rede 55550 para fazer os meus Ps e meus PS se comunicarem. Então vamos ver aqui no meu cliente A se a arquitetura que eu configurei conforme o desenho, se ela está íntegra, né? Eu vou verificar aqui Show IP Interface Brief. Isso aqui seria o seu switch Layer 3, o seu roteador lá da sua empresa. Aqui eu estou simulando três redes, né? 92.168.20.30 e 40, ambas barra 24. E também estou simulando aqui mais uma rede 10.330. Dentro desse processo aqui, deixa eu dar o Show IP Protocols. Show IP Protocols para ver quais são os protocolos de roteamento que eu estou usando aqui. No caso, eu só estou usando o SPF, nada mais. E as redes que eu tenho nela estão sendo divulgadas. Eu tenho um peer com o meu roteador R1, que no caso aí seria meu CPE. Eu tenho um processo com ele estabelecido. E tenho essas redes sendo divulgadas. Eu vou entrar no meu CPE. Normalmente, VRF em estrutura de Service Provider, ele é configurado dentro do PE, pessoal. Pois, como por exemplo, digamos que você tem vários clientes e esses clientes têm diferentes CPEs. E a provedora ela não vai ter um PE para cada cliente, ela vai ter um PE bem robusto e vai segmentar essas redes em VRF aqui dentro do PE. Então, com isso, seria como se fosse várias VLANs diferentes clientes chegando aqui. Então, mas na nossa arquitetura aqui, eu peguei para simular o próprio troubleshoot do nosso livro, eu fechei uma seção BGP entre o R1 e o R6. Eles vão fechar um IBGP aí, né, que é utilizando o mesmo AS. E entre o meu PE e o CE, eu estou utilizando o EGRP aqui, e a arquitetura que está levando o tráfego de um lado para o outro é uma arquitetura MPLS. Poderia ser tudo BGP aqui, aí ele mostraria cada salto que eu desse aqui para chegar na minha rede de destino, mas aí eu decidi usar MPLS porque ficaria bem mais simples de mostrar para vocês como a VRF funciona. Eu vou dar aqui um Show IP VRF, ele vai me dizer qual é a VRF que eu tenho. Eu tenho uma única VRF aqui nesse roteador R1. Essa VRF, ela tem uma característica única, que é o URD dela, IP VRF. Ela tem uma característica única, chamada RD 1.2.111. Como vocês podem ver aqui no meu VRF, eu tenho um router target import 1.2.100, eu tenho um router target import 2.200 e um export 1.100. O que ele está fazendo aqui? Ó? Nesse processo de VRF que eu tenho, quando ele for para uma tabela de roteamento, eu vou exportar tudo que eu tenho dentro dessa VRF. Quais são as redes que eu tenho dentro dessa VRF? Show IP VRF, Show IP Route VRF, Custom A. Veja na tabela de roteamento que eu tenho dentro dessa VRF, eu tenho todas essas redes. Vou botar só SPF, porque como o processo já está rodando, o SPF está rodando aqui entre esses dois. Ó. Então tudo que está dentro dessa VRF aqui, eu vou publicar dentro daquele processo de VRF, dentro de um processo de roteamento, por conta que a minha VRF em questão está dizendo que eu vou exportar tudo que eu tenho dentro dela. Se eu quisesse selecionar somente essa rede e exportar ela, o Kali precisaria criar uma série, precisaria criar um export map e falar, não, só vou exportar essa rede. Aí pronto, aquela rede seria exportada e as outras continuariam não populadas na tabela de roteamento. Show um sec PVRF. E aqui podemos ver que ele vai exportar com um ID, um router target 1.2.100 e ela vai dar um import em 2
2.200. O que seria isso? Tudo que eu encontrar dentro do processo de roteamento, que se tem esse ID, eu vou importar. Então, se eu der um show IP, BGP, VPN, V4AL, ele vai me mostrar aqui dois processos, dois RDs. Um RD que é o meu local, é o RD que eu tenho dentro do meu processo BGP. E ele vai me mostrar também um RD 2200, que é o que eu aprendi externo, né? Que é o que eu estou recebendo de um outro ID. Então, como ele está um import 2200, tudo que for exportado do meu peer com esse ID, com esse router RT, eu vou importar dentro da minha tabela de roteamento. Deixa eu dar aqui um show IP, agora show IP interface brief. Como vocês podem ver aqui na nossa tabela de roteamento, eu tenho uma interface na VRF Custom A, que é a interface 00. Vocês podem ver aqui, ó, IP VRF Custom A. Essa interface está participando dentro do processo do SPF 1 da área 0, que vai fechar um peer com o meu cliente. O cliente divulga essas redes para mim, eu separo ela dentro de uma VRF e fecho um processo BGP na minha outra ponta, que é o R6. Mas até chegar lá, essa informação foi jogada para o meu R2. Se eu der uma olhada aqui, ó, show IP na interface 01, show IP giga 01, eu fechei um processo EGRP com aquele PE, com R2 aqui no caso. O meu R2, ele tem essa rede aqui, 10.10.10.2/30. Eu estou utilizando uma arquitetura MPLS nela para ela poder divulgar isso dentro da estrutura do Service Provider. E o Service Provider me encaminha esse tráfego até a outra ponta, onde esse label, a MPLS trabalha com label, né? Onde esse label é removido no final do meu salto, né? Que no caso aqui seria o R6. E para fechar essa arquitetura BGP, eu tive que propagar esses roteadores tiveram que propagar a informação desse meu R6, né? Por exemplo, aqui, se eu vou ver qual show IP interface brief, eu fechei com a loopback. Eu fechei o processo BGP com a loopback, mas para esse roteador conseguir fechar esse processo BGP, ele precisaria ter conhecimento dessa rede. Então, o que eu fiz? Fechei um EGRP aqui entre o PE e o CE, fechei um EGRP aqui entre o PE e o CE do cliente A e do cliente C. Esse processo divulga essa rede dentro do SPF do Space, que são nomeados os roteadores dentro de um Service Provider. No meu caso aqui eu nomeei como R3 e R4. Se eu der um show IP route da tabela de roteamento global do meu PE, show IP route, vocês vão ver que essa rede está chegando aqui do outro lado, o 200. Como que ela chega? Ela chega com o SPF externo Type 2. Por que externo Type 2? Por conta que essa rede está sendo aprendida via EGRP. Se eu der um show IP route EGRP, eu estou aprendendo essa rede via EGRP, que é a rede do meu R6, que é o meu CPE do lado do cliente B. Se eu der show IP route, show sec EGRP, essa rede foi divulgada desculpa, é aqui dentro, né? Minha rede, ela é divulgada via do SPF, show sec EGRP. Então temos aqui a rede 192.168.0.0 aqui, ó, 10.200.200.200.0. Essa rede está sendo divulgada dentro do EGRP com CPE com PE. E essa rede, como ela está vindo via EGRP, daqui para cima do R5, R4, R3 e R2 é o SPF entre eles. Então eu dou um redistribute dentro do meu R5, do meu PE, eu vou ter que dar um redistribute dentro do meu SPF, eu vou ter que dar um redistribute, né? Show IP route EGRP. Eu tenho essa rede aqui e eu vou ter que redistribuir ela dentro do processo SPF, para que o processo do SPF possa entender que aqui eu preciso divulgar aquela rede que eu vou fechar BGP da outra ponta, né? Então redistribuir a rede EGRP que eu aprendi do meu CPE, e o SPF já fez todo o trabalho dele e saiu distribuindo essas redes, essa rede 200 até a minha ponta final.
E como ele vem de um protocolo diferente, ele vai impregnar essa tabela como Type 2 na tabela de roteamento. Então, se eu der um ping 200, 200, 200 aqui do meu R2, ele vai conseguir chegar lá. E o que acontece quando ela chega aqui? Aqui morre o processo SPF. Então, eu vou entrar dentro do processo EGRP e vou dar um redistribute da rota do SPF dentro do meu processo EGRP. Então, eu vou redistribuir tudo que eu aprendi de SPF dentro do EGRP. Lembrando aí que para você redistribuir uma rota dentro do EGRP, de diferentes protocolos de roteamento, você vai ter que definir a métrica para o EGRP, né? Senão ele não vai conseguir jogar essa rede dentro da tabela de roteamento. Aqui você vai mostrar o bandwidth, o delay, o reachability, né? Se eu não me engano. Aí tem o MTU e tem o delay também. É o delay, reachability, eu esqueci o nome do outro, que são os 5 Ks do EGRP. E com isso, o meu EGRP, o meu R2, que é o meu PE, ele conseguiu distribuir essa rede para o meu R1. O meu R1 é o roteador que fica lá no datacenter do cliente, né? Vamos dizer assim, onde chega lá direto ao roteador do Service Provider. Se eu der um show IP route, eu consigo já enxergar aquela rede 200 aqui. Beleza, com essa rede chegando aqui, eu consigo fechar um processo de BGP entre o R1 e o R2. Eu fechando o processo do BGP com ele, como eu já consigo chegar até lá, se eu der um ping aqui ele vai pingar normal, eu vou conseguir chegar até o processo de lá, até o EGRP do R6. Aí então o que eu fiz? Eu peguei dentro desse R1 e... Opa, é BGP, não é EGRP não. Aí dentro do meu processo BGP, pessoal, eu peguei e fiz um PIA, eu criei uma sessão BGP com AS6500, defini um enable 200, com IP 200, 200, 200, que é o IP da loopback do meu R6. Falei que essa interface vai atualizar através de uma loopback, pois o que acontece? Quando eu estou utilizando BGP, normalmente os provedores utilizam isso entre os IBGP deles, porque é uma loopback ele é mais estável, né? Se você tiver algum problema com a sua interface física, a sua loopback não vai sofrer alteração, ela vai continuar API. Então você tem um processo de BGP que vai sofrer menos oscilações caso tenha algum problema na sua arquitetura física. Então é por isso que normalmente se utiliza uma loopback, pois ela é uma interface virtual, dificilmente ela vai sofrer variações aí, né, de acordo com a interface física. Aí você disse que eu disse aqui na minha configuração que esse enable BGP vai ser encontrado através da minha loopback 0. A minha loopback 0 nesse caso aqui é o IP 100.100.100. Então estabeleci meu processo EGRP na tabela de roteamento global, pois eu aprendi esse IP na minha tabela de roteamento global. Peguei as redes, ativei esse enable, criei um endereçamento VPN v4. Porque que ele vai fazer aqui? Ele vai ativar esse enable dentro de uma VPN v4, pois aqui nós vamos utilizar VRF. Vou enviar minhas comunidades, né? Minhas comunidades aqui seriam os meus RTs, e vou dar Next Hop Self. O que seria o Next Hop Self aqui? Em um processo normal do BGP, quando você não utiliza esse comando, ele vai usar sempre a interface do próximo salto que originou aquela rede. Por exemplo, eu tenho no roteador A, eu tenho um Show IP Interface Brief, por exemplo, Show IP BGP VPN v4 aqui. Se eu não tivesse o Next Hop Self aqui, veja que o que está originando a rede 192.168.20.0 é o IP 192.168.100.200. Só que o meu PE, ele não conhece essa rede. Só quem conhece essa rede sou eu. Se eu não utilizo o Next Hop Self, ele ia falar, quando o meu PE aprendesse essa rede, ele ia aprender da seguinte forma, ó, para mim chegar na 192.168.20.0, eu vou mandar para esse IP aqui, ó. Só que esse roteador aqui, ele não conhece esse IP, ele conhece o 100, na verdade, né? Que é o que está nesse roteador aqui, ó. Show IP Interface Brief. Ele conhece esse IP aqui. Ele não conhece o 92.168.102. Então, isso aí teria um timeout nessa arquitetura. O que o Next Hop Self fala?
quando ele divulga essa rede. Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, ó, quando você quiser chegar nessas redes aqui, você vai usar o meu IP que eu estou utilizando com você. Na verdade não é com pé, né? Eu estou fechando com esse carinha aqui, ó. Você vai utilizar o meu IP. O meu IP, na verdade, o 100, né? Você vai conseguir enxergar essa rede através do meu IP, que eu tenho conectividade com você. E não quem está me originando essa rede. Não sei se ficou compreensível aí para vocês. Ele vai divulgar aquela rede de acordo com a interface que ele está divulgando, e não com a interface que ele aprendeu aquela network. Então, com isso, eu não vou ter timeout, a menos que eu divulgue a minha rede local para o meu outro cliente, né? Que não é o caso aqui que nós estamos querendo. Então, eu utilizei o NetHub Server para fazer essa arquitetura. E também, aí, o que eu fiz? Show IP Route VRF Custom A. Como eu tenho já as minhas redes sendo recebidas através do meu processo SPF, eu quero divulgar essas redes dentro do meu processo BGP. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar dentro do meu BGP um processo da VRF do cliente A. Então, vai ser address family PV4 VRF Cust A, que é Custom A, né? E vou fazer o seguinte, ó BGP, redistribui tudo que eu aprendi do SPF1. Então, com isso, o meu processo BGP vai redistribuir tudo que eu aprendi do SPF desse cliente aqui. Eu aprendi via SPF e vou jogar do SPF dentro do BGP, que vai jogar para esse R6 aqui. Daqui para cima é PLS. Então, o que vai acontecer? Eu aprendo via SPF, pego essa rede SPF, jogo dentro do processo BGP e exporto essa rede para o minha outra ponta, né? Meu outro PIA, que no caso aqui é o cliente Custom C. Então, se eu der um show IP BGP VPN V4 UAU, ele vai me mostrar o meu processo aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa rede e redistribuir ela dentro do BGP. Se eu não tiver aquele redistribute, eu vou remover aquele redistribute, essas redes irão sumir. Show 1 salto BGP conft router BGP 6500 address family PV4 VRF custom A VRF address family IPv4 VRF custom A. No redistribute o SPF. Eu fazendo isso, ele não vai mais redistribuir a minha rede do BGP, do SPF dentro do BGP. Se eu der o mesmo comando lá que nós vimos no início, as redes 192 e 168 lá que nós tínhamos, não está mais sendo aprendida. Essa rede está aqui porque eu divulguei ela com o comando network. E ela está dentro desse próprio roteador, ela não está sendo aprendida via SPF. Então as redes que eu aprendi desse cliente aqui, eu não estou mais divulgando dentro do processo BGP. Eu só aprendi ela via SPF e não estou divulgando ela mais para ninguém. Então o que acontece? O meu outro lado não vai receber mais essas redes. Então o nosso foco aqui é fazer redistribuição de rede utilizando as VRF. Então router BGP 65001 address family IPv4 VRF custom A, e vou redistribuir tudo que eu aprendi via SPF1. E para quando você vai redistribuir uma rota dentro uma rota SPF dentro de outro protocolo de roteamento, você tem que utilizar o subnet, né, que é para poder você distribuir todas as subnets que você aprendeu de um protocolo de roteamento que utiliza o SPF. Show router BGP, quando você faz o inverso, na verdade. Então redistribui o SPF1, ok? Automaticamente show IP BGP VPN V4 UAU, as redes foram exportadas novamente para o processo do BGP. E eu tenho um processo BGP estabelecido. O meu processo de BGP está estabelecido com o meu roteador R6. O meu roteador R6, por si só, tem o mesmo esquema de configuração. Ele tem uma VRF, que é uma VRF chamada Custom C, SHA-1SEC IPVRF. Essa VRF ela tem essa característica única, que é o RD222. E aqui ó, eu estou exportando como 2200. Eu exportei como 2200 aqui
e importei como 2200 do outro lado. Se nós verificarmos aqui, para me poder receber a rede do outro lado, deixa eu IP1 aqui VRF, aqui eu importo como 2200. Eu exporto de um lado como um AD único, com uma RT de acordo com da minha configuração do meu ambiente. No caso eu escolhi 2200, pode ser outros números, vocês definem. Do lado do cliente C, que era cliente C, né? Botei cliente B. Do lado do cliente C eu exportei com 2200, do lado do cliente A eu importei como 2200. Se eu não tivesse Router Target Porta, Show IP, BGP, VPN V4AL, quando eu utilizo VRF dentro de BGP, veja que eu tenho aquele processo 2200. Se eu remover esse comando lá da VRF, IPVRF, costumear, no Router Target import 2200. Se eu remover esse comando, aquelas rotas que estavam ali agora há pouco irão sumir, porque porque eu não estou mais importando nada do meu processo. Então ela sumiu daqui depois que eu removi. Eu só fiz remover um comando do IPVRF. Elas estão sendo aprendidas via BGP, mas eu não estou importando ela para minha tabela de roteamento. Então eu só estou exportando rede. Então você pode muito bem, esse PI aqui ele só vai exportar, ele não vai importar nada. Então com isso você consegue fazer ter um controle melhor da sua arquitetura de VRF. Eu vou voltar no nosso comando, aí as redes vão ser aprendidas novamente. IPVRF custom A e vou dar um router target import 2200, que é como está sendo exportado do outro lado. Show IP, BGP, VPN, V4AL. Novamente apareceu aqui meu processo 2200, importando todas as redes que o cliente C está populando no BGP. Só mudar aqui para mim ficar falando B e C, vou passar C. Aqui do outro lado do nosso cliente C, nós temos aqui vou dar um show IP interface brief, eu tenho diferentes redes. Essas redes elas estão sendo populadas através de um protocolo de roteamento chamado EGRP. Na verdade eu tinha falado que ia utilizar o protocolo de roteamento named, né? A diferença não é muita. Eu vou só remover aqui só para vocês verem como é que funciona o named no EGRP, né? Muda pouca coisa. Eu vou dar no EGRP, automaticamente não tenho mais, vou dar um router EGRP e vou dizer CCIE lá, conforme está na nossa topologia, né? E eu vou dar um network. Eu vou pegar esse mesmo comando aqui que eu não quero digitar tudo de por um não. Copy. E vou address family PV4. Autonomous, você pode dizer se é unicast, multicast, no caso que você pode dizer unicast e PV4. Se você não quiser, ele vai para unicast padrão e você vai dizer se é Autonomous System, no caso era um que nós estávamos usando. E vou copiar aquelas network lá. E automaticamente o processo EGRP vai subir novamente. Então você pode fazer ele utilizando apenas um número, um processo, né, como identificador, ou você pode simplesmente utilizar um nome para o seu processo do EGRP. Show IP protocolos. Ele vai dizer aqui que é o EGRP1, mas na arquitetura dele você pode ver que é o Show EGRP. Ele vai estar utilizando um nome para sua configuração, mas o processo continua sendo um. Então não muda muita coisa. Você só tem que entender a arquitetura do BGP quando for utilizar um processo com nome ou um processo de número em si, né? Então eu estou configurando desse lado Show IP EGRP Enables. Eu estou utilizando um protocolo de roteamento EGRP. Então eu tenho uma adjacência com o meu CPE. Entre o cliente C e o CPE eu tenho uma adjacência. E Show EGRP Topology, dentro dessa arquitetura, ele forma Show EGRP Topology. Ele vai me mostrar a topologia EGRP, o que eu estou aprendendo, o que eu estou divulgando, ele mostra toda a arquitetura do EGRP, né? Então no caso aqui, eu tenho todas as redes do meu lado sendo divulgadas para o EGRP. E consequentemente o meu CPE, ele aprendeu isso através de uma VRF, que foi a VRF Custom C, né? Deixa eu dar um show IP
protocolos, ele vai me mostrar quais são os protocolos que está rodando aqui. Então eu estou rodando, nesse roteador estou rodando BGP, estou rodando EIGRP e estou rodando só dois protocolos, né? EIGRP instância 1, eu acredito que seja o Named, e aqui eu estou rodando o EIGRP instância 10. Então EIGRP com CE, cliente e CPE, e CPE com PE também estou rodando EIGRP. A diferença é que um eu estou rodando em arquitetura global, na tabela de roteamento global, e a outra eu estou rodando dentro de uma VRF. Se nós olharmos aqui dentro da configuração, nós vamos entender isso melhor. Show no sec router EIGRP. Então, dentro do meu GRP eu tenho o processo 10, onde eu divulgo as minhas redes, é onde eu fecho uma sessão EIGRP com o meu PE, e tem uma arquitetura EIGRP chamada CCIE. Eu tenho uma arquitetura um processo de EIGRP chamado CCIE, e dentro dela eu estou divulgando ela através de uma VRF. Aqui eu vejo que mudou o comando lá do nosso CPE aqui embaixo, do cliente C. Ele não utilizava esse comando VRF Custom C. Então, dentro de EIGRP, eu estou dizendo address-frame IPv4 unicast VRF Custom C, Autonomous System 1. O Autonomous System é o AS, pessoal. Seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que aqui vai ser o AS10 e aqui vai ser o AS1, né? E esse AS1 ele fecha através de uma VRF com o cliente C. Então, ele aprende tudo show IP route custom C EIGRP. Deixa eu ver se desculpa, EIGRP. Show IP route VRF custom C EIGRP. Ele vai me mostrar todas as redes que eu estou aprendendo via EIGRP. Essas redes são as redes que nós divulgamos para esse PI aqui. Essas redes estão no meu cliente C. Show IP Interface Brief, está aqui as redes, ó. Essas redes estão sendo divulgadas do meu cliente C, e eu aprendi essas redes através do EIGRP. Beleza, só que agora eu preciso divulgar essas redes para o meu R1. Para isso eu tenho uma seção BGP. Essa seção BGP é a mesma arquitetura que nós fizemos do outro lado. Ele vai ter lá uma comunidade sendo distribuída, ela vai ter lá o seu neighbor. Eu vou estar ativando a comunidade, a address-frame VPN, né, que eu estou utilizando aqui um método de VRF. Não se fosse utilizar um método utilizando uma arquitetura de ISP, né, que é um Service Provider, mudaria um pouco, pois essa VRF ela sairia do cliente Edge do CPE e passaria a ser impregnada no PE, mas aqui nós estamos utilizando o próprio texto do livro que nós vamos estudar aí ao longo dos dias aí. Então, dentro do meu processo BGP, ele é o mesmo AS, do R1 com R6, então ele vai ser um IBGP, pois eles estão dentro do mesmo AS. Estou utilizando o Enable 100, que é o IP da loopback desse roteador aqui. Vou dizer que essa estrutura BGP vai ser atualizada através da loopback 0 do meu roteador R6. Se fosse AS diferente, essa configuração não ia funcionar. Ele ia precisar de um comando a mais, ele ia precisar de um comando chamado eBGP multihop, né? Para ver até quantos saltos eu consigo dar para chegar naquela interface. Mas aí é um outro assunto quando nós se aprofundarmos mais em BGP. Então eu vou ativar aquela família IPv4 para ele poder encaminhar as informações necessárias quando for utilizar a arquitetura VPN. Então eu vou ativar esse da VPN também. Eu vou poder enviar as comunidades, né? As minhas comunidades podem ser pode ser uma arquitetura de segregação de rota dentro do processo BGP também, chamada Community. Vou dizer que o Next Hop Self é o próprio roteador que divulga aqui, senão ele vai querer mudar a Show IP BGP VPN V4 AL. Quando ele divulgar essa rede para o R1, ele não vai dizer esse caminho, ele vai dizer esse caminho aqui, ó, 92.68.102. Esse aqui, 92.68, show. Deixa eu só ver aqui qual, Show IP Route VRF Custom C. Ele está aprendendo por esse carinha aqui, ó. Quando ele fosse divulgar sem aquele comando para o R1, ele ia divulgar com um PIA diferente. A gente pode até fazer esse teste para vocês verem na prática o que vai acontecer. Show Router BGP. Ó,
Aí ele vai dar um next hoper self aqui, dizendo que o roteador que vai divulgar é esse carinha aqui. O IP que, quando esse router quiser chegar nessas redes 172.16, ele vai utilizar esse endereçamento aqui para chegar nessas redes. Se não tivesse esse comando aqui, ele vai utilizar aquele endereço lá, 192.168.100.2, né? 200.2 na verdade, 192.168.200.2, pois essa rede está sendo aprendida daqui. Beleza, então com isso eu consegui estabelecer minha seção BGP. E como é que eu faço para redistribuir essa rede? Eu vou pegar as redes que eu aprendi via EGRP e vou distribuir ela dentro de um BGP. Então, eu aprendi a via EGRP do cliente C, peguei essa rede, configurei ela dentro de uma VRF chamada Custom C. Essa VRF está sendo aprendida do processo EGRP. Subi uma seção BGP com o meu R1. O meu R1 é o IP 100.100.100. E dentro desse processo do BGP que eu subi com o meu R1, eu simplesmente falei, ó, tudo que eu aprendi via EGRP, joga isso dentro do processo BGP. Com isso, show IP BGP VPN V4, ele vai me mostrar aqui que eu tenho um processo 1.1, que é do meu cliente R1, e o processo 2.2. O processo 2.2 está pegando todas essas redes aqui e jogando para o meu processo do BGP em si, e populando minha tabela de roteamento. Então, se eu quiser pingar, se eu der um show IP route aqui do meu cliente C, ele vai me mostrar diversas redes chamadas com EGRP externo, né? Pois essa rede foi aprendida de um protocolo de roteamento diferente. No caso, o OSPF, que jogou dentro de o OSPF jogou dentro do BGP, o BGP jogou dentro do PIA dele, que importou isso para dentro do EGRP. Por isso que ele mostra que é externo, né? Ele está pegando as rotas aprendidas via OSPF e inserindo dentro do protocolo de roteamento EGRP. Se eu der um ping 92.168.21, ele vai responder. 20.31 vai responder, pois são as redes que estão aqui do outro lado. Show IP Interface Brief. Ping 172.16, acho que é 21 também do outro lado. 21.31. Então ele está conseguindo ter uma comunicação íntegra. E como é que essa arquitetura ela passa de um lado para o outro? Como eu estou utilizando a arquitetura do próprio Service Provider, no caso aqui eu estou utilizando um MPLS aqui dentro. Como eu disse, se eu fosse simular um Service Provider na íntegra, a arquitetura aqui, o design teria que mudar um pouco, né? A VRF teria que ser aplicada aqui, mas isso aí vai depender de ambiente para ambiente. E, por exemplo, se eu der aqui um show MPLS forwarding table, podemos ver aqui toda a minha arquitetura sendo impregnada, como, por exemplo, quando a minha rede 192.168.40.0.30.0.20 quiser ir para ser reconhecida pelo meu R6, elas vão receber uma label 19 para a rede 40, 20 para a rede 30, 21 para a rede 20. Se eu show MPLS interface, eu não vou entrar fundo em MPLS aqui, pessoal, porque não é o foco. Mas, por exemplo, o MPLS só está rodando na interface do HIP Interface B, só na interface Giga 01. A 01 é o meu peer com PE, né? Do CPE com PE. Se eu remover esse comando MPLS daquela interface, int Giga 01, do SH Interface Giga 01, ela tem um comando lá chamado MPLS IP. Eu vou remover esse comando dessa interface e vou ver se meu ping continua funcionando. Por mais que eu tenha a estrutura BGP ainda funcional, vocês podem ver aqui que a show IP BGP Summary, a estrutura do BGP ainda está funcional. Eu vou dar um show IP route VRF Custom A. Eu ainda estou recebendo as redes de lá. Eu continuo recebendo todas as redes do processo BGP. Mas se eu der um ping novamente, esse ping não vai funcionar, pois eu não tenho minha arquitetura MPLS funcionando. Se eu quisesse que isso funcionasse sem MPLS, eu teria que botar um BGP aqui, um BGP aqui, um BGP aqui, um BGP aqui, ou redistribuir isso dentro do processo do EGRP do SPF aqui. Eu teria que redistribuir essa rede que eu aprendi via o SPF aqui, redistribuir dentro do EGRP aqui, que redistribuiria dentro do SPF dessa arquitetura, que redistribuiria dentro do EGRP desse PIA aqui, que redistribuiria dentro do EGRP
dentro do cliente C. Então ficaria mais difícil, né? Aí no caso, eu apenas estabeleci que o meu ISP está utilizando o MPLS. No caso aqui, eu só removi um comando do meu CPA1, Show MPLS Interface. Eu removi o comando e automaticamente os pings pararam, né? A comunicação, por mais que ela esteja recebendo a rota, ela já não mais se comunica, pois eu não tenho mais uma arquitetura que vai entregar o pacote da origem A para a origem B, que no caso aqui seria meu underlay, que seria o meu overlay, que seria o MPLS, né? Aí, para essa rede voltar a funcionar, a gente diga 01 MPLS IP e vai estabelecer lá o PIA novamente. Opa, eu fiz esse comando no lugar errado. É R1. No R1 basta eu entrar na classe diga 01 MPLS IP, ele vai subir o processo, o enable, né, com o PS, o show MPLS LDP enable. Eu tenho aqui um enable estabelecido, que é o meu R2. O meu R2 show IP interface brief, ele tem uma loopback lá 1.1. Então com isso eu estabeleci um enable com ele. O R2 por sua vez tem dois PIAs, né, show MPLS LDP enable. Ele tem dois PIAs, esse PIA é o R3 e o PE. Consequentemente, o R3 vai ter o R2 e o R4 vai ter o R3 e o R2 e o R5, o R5 vai ter o R4 e o R6, e assim você estabeleceu sua arquitetura MPLS. É claro que a MPLS vai muito além disso, do que eu estou mostrando para vocês, mas não é o foco no momento. Mas é um mecanismo de transporte de roteamento, mas baseado em label, né? Em tag. Para quem não sabe o que seria label, é tipo uma etiqueta, etiqueta em inglês, onde você bota uma cor lá na rede, lá, no caso aqui um número, né? Você vai simplesmente falar, ó, a rede 92820, quando sair desse CPA aqui, ela vai receber a etiqueta X. Então, basicamente, é dessa forma que funciona o MPLS, em formas de etiquetamento de rede. Se eu não quisesse utilizar o MPLS aqui no caso, bastaria eu estabelecer a seção BGP aqui, BGP aqui, BGP aqui, e todos eles formaram full BGP, um mesh aqui, full mesh, né? E eu consegui fazer a comunicação, depois eu conseguiria fazer a comunicação direta. Ou poderia utilizar qualquer protocolo de roteamento, né? Desde que esse SPI se conhecesse diretamente sem estar utilizando o MPLS. No caso aqui, nós estamos utilizando, então o MPLS precisa estar funcional. Então, se eu der um show IP BGP, VPN, V4, as minhas redes estão normais e um ping novamente iria funcionar. Ainda agora não estava funcionando, voltou o MPLS, a rede passa a funcionar novamente. Então basicamente é assim que funciona uma estrutura BGP, pessoal. Com VRF, você cria a sua tabela de roteamento separada, importa isso dentro do processo BGP e diz quais são as redes que você vai utilizar ou não. No caso aqui, eu estou utilizando uma VRF chamada Custom A e uma VRF Custom B e estou fazendo com que elas se comuniquem através do processo BGP entre dois clientes, né? Claro que isso aqui não é o cenário ideal para você implementar no ambiente real, pois normalmente cliente A e cliente B seriam empresas distintas, né? Então, ou você utilizaria uma arquitetura MPLS na íntegra, onde você teria aqui o seu PE fazendo essa diferença de VRF, não no seu CPE. Essa arquitetura seria gerenciada pelo Service Provider e no final você teria um outro PE que iria segregar esse destino final. Aí você teria uma arquitetura MPLS entre duas empresas. Ou você poderia utilizar ali uma arquitetura SD-WAN, você poderia utilizar uma DMVPN, você pode utilizar uma VPN aí, seja utilizando IPsec, botando um firewall no meio. Essa arquitetura VRF, pessoal, ela é muito utilizada em empresas para segregar diferentes fluxos. Por exemplo, no ambiente atual do trabalho, nós temos diferentes VRF. Essas VRFs, por exemplo, ambiente de desenvolvimento, ambiente de estudos, ambiente de testes. E para essas VRFs se comunicarem, ela passa através de uma arquitetura onde existe um firewall no meio. Então, o firewall vai dizer o que passa e o que não passa para uma rede e outra. Então, ao invés de você criar várias ACL no seu ambiente para segregar tráfego, você pode simplesmente separar elas em VRF e botar o firewall para controlar o fluxo. Ficaria muito mais prático
e um ambiente bem melhor, bem mais estruturado, né, vamos dizer assim, para que você possa ter uma gerência bem melhor da sua arquitetura. Então, fica a dica, caso você queira estar trabalhando em seu ambiente aí, tem CLs aí que são criadas milhares de linhas para fazer controle de fluxo de dados, cria a VRF e passa essa arquitetura para um firewall gerenciar, né? Aqui no meio da nossa arquitetura, nós poderíamos simplesmente ter um firewall de borda aqui, seja um ASA da vida, seja um PFSense, seja um FortiGate, seja um Checkpoint, um Palo Alto da vida, você falaria que para essa arquitetura de VRF-X, VRF Custom A e VRF Custom B se comunicarem, elas vão passar por esse firewall vai dizer quais protocolos que passam, quais são as redes permitidas comunicarem ou não, se vai passar HTTP, se vai poder passar HTTPS, se vai passar protocolo de DNS e afins. Aí é você e seu ambiente, seus requisitos de segurança que vão dizer, né? Mas basicamente a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Entender como é que é uma arquitetura de VRF funcional na íntegra e como é que nós poderíamos utilizar isso no dia a dia. Tranquilo, pessoal?